Que saudade dela, que saudade da segunda temporada de Pretty Little Liars The Perfectionists, que nunca existiu. Caramba, né, gente? Ai, fui pesado agora, né? Você não tava pronto pra essa. O vídeo de hoje é gatilho atrás de gatilho. Já prepara o colete, já prepara o lencinho, porque esse vídeo, ai, vai cutucar a ferida. Sabe aquela ferida que tá cicatrizando? Exatamente, eu vou enfiar o dedo, rasgar, ai, deu um murro, rasgar e colocar sal. Porque olha, hoje a gente tá aqui pra falar sobre The Perfectionists, essa série injustiçada. Alison de Laurentiis merecia mais, minha mamãe. Bring it on, bitch. For the wicked. E no vídeo de hoje a gente vai ler um possível roteiro do primeiro episódio. Na verdade é o primeiro rascunho, a história original de Pretty Little Liars The Perfectionists, sem nenhuma alteração, sabe, sem nenhuma modificação. Esse script eu achei num site que posta diversos scripts de diversas séries, tem tudo o que você imagina lá, e ele publicou esse primeiro script sem nenhuma alteração que Marlene King escreveu pro primeiro episódio, a primeira ideia que ela teve. E olha, se prepara porque você não tá pronto pra essa história, tá? Tem muita coisa parecida, não vou negar, mas tem algumas coisas diferentes que, ó, eu ia ficar com raiva. E eu ia amar ao mesmo tempo. Tem algumas coisas que eu mudaria, algumas coisas que eu não mudaria, e a gente vai conversando ao longo do vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like, comenta aqui embaixo as suas teorias, né? Vamos teorizar bastante, porque não vai ter nenhuma resposta mesmo, né? Foi cancelada. Gatilho! Vamos começar falando como seria a primeira cena da série. Primeiro que a Marlene curtada iludida, né? Mais iludida que a Marlene, só a gente. Porque a primeira cena de The Perfectionists seria a Alison junto com a Emily. Exatamente. Será que ela teve que mudar essa cena porque Shay Mitchell não pôde participar? Ai, não vou nem ficar pensando nisso, né? Mas a Marlene, ela pensou ali de um jeito de agradar os fãs de Emerson. Porém, a realidade foi bem diferente. Expectativa, né? As duas conversando, se beijando, igual a gente vai ver aqui, e a realidade foi as duas divorciadas e a Alison assinando os papéis do divórcio. É só isso que Little Liar ganha. Tombo. A primeira cena iria ser a Alison numa pista de pouso, e nessa pista de pouso a gente consegue ver do lado um aviãozinho e um carro chegando. Bem tranquila, assim, sabe? Bem, ó, bem desfilando. Maravilhosa, como quem não quer nada. A Alison de Laurentiis estaria dentro do carro, mas como eu disse, não estaria sozinha. Ela estaria junto com a Emily. Ai, gatilho. E nessa conversa das duas, quando as duas saem do carro, a gente iria entender por que que a Alison iria sozinha e por que que a Alison está indo pra Beacon Heights. Vamos ler junto aqui, tá, gente? Ai, gatilho demais. A Emily começa dizendo: é só por um ano e eu vou trazer as meninas todas as vezes que eu conseguir. Meninas, né, gente? As filhas dela. Ai. Little Liar é um bicho iludido, né? A gente fica aí nessas coisas, né? Não ajuda muito. E a Alison começa a dizer: eu ainda posso mudar de ideia, eu posso mentir e dizer que tem alguma doença medonha, sei lá, como a lepra. Aí a Emily responde dizendo que isso nem existe mais, mas a Alison diz que existe, que ela pesquisou ontem, e a Emily começa a explicar: Ali, você sabe que eu adoraria que você ficasse, mas eles estão oferecendo a você gratuitamente aulas, uma casa, um carro, as mensalidades, e tudo que você tem que fazer é ser uma TA, né? Dar aula enquanto você tá recebendo o seu diploma. TA eu acho que é como se fosse uma professora auxiliar, não é? Teacher Auxiliary. Não sei, pode ser que é, mas se não for, a gente finge que é mesmo assim. E aí é como se também fosse uma pós-graduação, é alguma coisa assim. E isso explica mais ou menos o porquê da Alison ir pra Beacon Heights, porque é uma oportunidade muito grande na profissão dela e ela não pode deixar isso escapar. Aí a Alison retruca: eu só queria que você e as meninas também fossem. E aí a Emily explica: nós iríamos se pudéssemos, mas o diretor, e a Alison completa: eu sei, ele poderia se dar o luxo de perder um professor, mas não duas. Então a Emily, ela não vai junto com a Alison pra Beacon Heights porque o diretor atrapalhou um pouco. Perder uma professora tudo bem, mas perder duas não iria ser tão bom pra ele, não iria ser tão bom pra escola. Mas aí já não faz muito sentido. Se a pessoa vai pedir demissão, o cara, né, o diretor só vai aceitar, né? Não vai falar: não,
você não vai ser demitida, eu não vou deixar. Óbvio que ele tem que aceitar, né? Então não sei se fez muito sentido isso. Se ela quisesse sair, ela poderia sair e ir junto com a Alison. O diretor não tem nada a ver com isso. Sei lá, né? Buguei aqui, mas enfim, é isso que a Marlene pensou. E a Emily tenta amenizar toda a situação, diz que em um ano ela vai estar de volta, que vai estar ensinando na Hollis, que já vai estar com um diploma de mestre. E a Alison já tem, né, amor? Já tem o diploma de rainha, a nossa rainha da imortalidade. É a imortalidade, minhas queridas. E a cena continua, as duas se aproximam e se beijam apaixonadamente. E aí, quando eles finalmente se afastam, a Emily diz: eu te amo. A Ali começa a chorar, ela enxuga as lágrimas e diz de volta: eu te amo. Elas ficam de mão dadas até o momento que a Alison precisa ir pro avião. Agora me explica o porquê que isso não aconteceu. Fala pra mim, gente. Vamos mandar uma mensagem pra Marlene no Twitter. Vamos fazer um mutirão online pra derrubar a mulher, porque eu não tô entendendo, gente. Olha que cena perfeita. Olha que cena maravilhosa. Meu Deus do céu, em realidade totalmente diferente. Realidade, as duas estão numa fase não tão boa. A Alison beija aquele cara, aquele professor escroto. Não tô entendendo. O que é isso, gente? É um filme? É uma novela? De milhões. De milhões. E é por isso que eu acho que, assim, quando Pretty Little Liars The Perfectionists foi anunciado, a Marlene, em todas as entrevistas que ela ia, ela falava que Emerson tava bem, que Emerson tava vivo, que Emerson tava respirando, que Emerson tava maravilhoso, que a Emerson lindo, tudo de Emerson tava bom. Eu falei, nossa... caramba, né? Que incrível, graças a Deus, né? Não só a Marlene, mas até a própria Sasha já disse que estaria tudo bem com o Emerson. Eu acho que esse rascunho, esse primeiro rascunho, explica isso. Eu acho que nessa época, elas ainda estavam com essa história. E aí, ao longo do tempo, eles foram modificando. Porque é a única explicação pra isso, né? Porque aqui as duas estão maravilhosas, tão perfeita. E aí a Alison, bem tranquila, bem garota, bem patroa, entra dentro do avião, né? Senta assim bem de bobs, né? Com uma tacinha assim, ó. E aí vai pra dentro do avião, aparece uma conversa do piloto e do copiloto, e eles têm uma pegada igual a gente. São fofoqueiro futriquento, porque eles estão querendo saber o porquê que a Alison tá indo pra Beacon Heights. Primeiro aparece aqui o piloto falando tudo pronto, né? Vamos decolar. E aí o copiloto: ela me lembra a Taylor. Você acha que é por isso que eles escolheram ela? Já fica pensativo, né? Eles quem, amor? A série acabou de começar, como assim eles? Quem que é eles, mano? Quem que é eles? E aí o piloto fica parado, respira um pouco e diz: não é da minha conta e nem da sua. Não gosta de fofoca. Eu sou igual o copiloto, entendeu? A gente ia ser amigo, né? A gente ia fazer uma fofoquinha legal. E o avião, né, sobe e eles vão direto pra Beacon Heights. É assim o começo da série, bem diferente do começo que a gente viu que realmente foi. E essa conversa entre os pilotos já deixa ali uma pulguinha atrás da orelha pra saber quem que é Taylor. Como assim a Alison parece com a Taylor? Como assim quem é Taylor? Então é legal que eles já dão ali, né, um gostinho pra gente do que está por vir. E aí a história corta pra Alison chegando em Beacon Heights, todo aquele clima, né, tipo, ai meu Deus, não vou ser enterrada viva, não vai ter não vai ter gente enchendo o meu saco, bem tranquilo. Quando ela chega, ela conhece logo de cara um personagem que não existe na série, mas existe no livro, que é o professor Granger. Eu acredito que esse é o professor principal e ela vai ser a professora auxiliar dele ali. E como eu disse, esse personagem existe nos livros, eu não lembro muito bem das coisas, porque eu li faz 5 anos, então não lembro nem que eu comi ontem. Imagina a história de 5 anos atrás. Mas ele era o negócio do escroto, o negócio do embuste. Esse professor Granger, ele é. E a Alison tá ali, né, vai ser auxiliar dele. Ai, mulher, sai correndo, moça. Olha, sai correndo, por favor. Só que mesmo não existindo esse personagem na série, teve até algumas audições. Alguns atores participaram ali de algumas seleções de elenco, fizeram todo o processo como se o personagem realmente fosse existir. Mas a Marlene, como a gente viu, pode ter mudado de última hora, porque esse personagem tava certo que ia ter na série. E bom que não teve, porque menos um escroto pra gente odiar. E aí nesse momento ele mostra pra Alison todo o campus, tem uma conversa muito similar do que a Alison teve com a Mona na série real, só que aqui no caso seria o professor. É praticamente a mesma coisa. Ele fala pra Alison a importância da família Hotchkiss ali pra universidade, pra cidade, todo esse babado todo. No primeiro dia de aula, a Alison se apresenta bem tranquila. Fica até imaginando, gente, imagina ela se apresentando: oi, tudo bem? Meu nome é Alison de Laurentiis, fui enterrada viva, quase morri 15 vezes, minha família toda
cagada. Deve ser legal ver uma aula da Alison, eu queria estar ali, não vou negar. E aí ela se apresenta pros alunos e os alunos também se apresentam pra ela. A Ava, o Dylan, o Nolan, a Caitlyn. E também é uma cena muito similar com a cena que a gente viu na própria série. Mas existem algumas diferenças. A Ava, por exemplo, aqui nesse rascunho, né, nesse primeiro rascunho, é um pouco mais motivada e estudiosa do que na versão original. Aqui mostra que ela não fez uma lição, mas ela explica que não fez porque ela estava codificando um programa, entendeu? Uma vibe bem hacker, sabe? Senti que é bem mamacita, tranquila. A cena seguinte também é a mesma da série. Eles saem do prédio, eles saem da sala de aula e começam a conversar sobre os trabalhos, né? O Nolan diz que o Dylan vai fazer o trabalho pra ele e vai fazer o trabalho também da Ava. E o Dylan, cadelinha de macho, né? Fica quieto só ouvindo e aceita. Ele também tem aquela conversa com a Caitlyn. Enfim, completamente igual, nada mudou. Mas é aí que as coisas começam a dar uma modificadinha. A gente vai pra casa da Alison e quando a gente chega lá, a gente percebe que é um pouco diferente, né? Na versão original ela tá sozinha, ela mora sozinha, e aqui ela mora com outro cara chamado Josh, que é um outro TA, assim como ela. Esse negócio de TA, tô confuso. TA? Será que é Teacher Auxiliary mesmo? Ai, só pode ser, não vejo outra coisa. Se você souber o que é TA, comenta aqui pra nós. E aí eles fazem umas brincadeirinhas, ai, sabe? Aquele personagem que já tô com um pouco de ranço, hein? Não gostei muito dele não, hein? Pai de cima dela, ela é casada, tá? A Alison só desempacota uma caixa, que é a caixa das fotos, das filhas, da Emily. Aí ele brinca lá, faz umas brincadeiras, sei lá o quê. E aí depois eles saem pra conhecer a cidade. Eles vão comer um iogurte gelado, bem amiguinhos, aquela coisa toda. Eu acho que assim, não digo que ele poderia ser um novo interesse amoroso da Alison. Porque aqui nessa versão as duas estão muito boas, tá tudo muito bem, tudo muito feliz. Só se a Alison pisar muito na bola. Mas conhecendo a Marlene, né, não pode ver um macho que, ai, já ia enfiar na história da Alison, certeza. E aí, enquanto eles estão conversando na rua, a Alison também começa a contar um pouco da sua vida pro Josh. Começa a falar do seu passado, que não era uma pessoa tão boa assim. A gente vai ler aqui agora, ó. Começa a falar o seguinte: enquanto eles caminham, a Alison percebe que as ruas e as calçadas são tudo muito bonita, que as cercas são, tipo assim, branquinhas, tudo recém-pintado. E toda a loja da cidade tem tipo um vaso de flor bonito, que todo mundo parece ser animado, tá todo mundo sempre sorrindo. E aí a Alison começa a dizer, né, a Alison, ela tem um negócio ali, ela observa muito, né, professora, né, gente, ela sabe o que tá acontecendo. Aí ela diz, todo mundo parece tão feliz aqui, parece uma conta do Instagram em forma de cidade. E o Josh retruca, você diz isso como se fosse uma coisa ruim. E a Alison, as pessoas só postam as melhores versões de si mesmo, e isso nunca é a história completa. Pensativa, né, amores? A Alison tá lançando assim, ó, frase. Só a frase, ó, contemporânea. E aí o Josh pergunta, você está sugerindo que Beacon Heights tem um lado escuro? E ela diz, eu era uma garota amada da escola, né? Começa a explicar todo o passado dela e aquela coisa toda. E o Josh pergunta o que fez ela mudar. E aí que tá. Né, amor? Aí que tá o gatilho de novo, entendeu? É muito gatilho, é um gatilho atrás do outro, calma. Eu acho que eu posso dizer pra você que minha família era a definição da palavra disfuncional. Realmente, a Cici tinha aquele jeitão dela, né, aquele jeitão de vilã, aquele pai dela também chato, enfim, todo o contexto ali da família, né, gente, é aquela coisa difícil, né. Os primos tudo se pegando, né, a Cici ficava com o Jason, né, a Cici fez a Dollhouse, colocou ali a prima dela ali, e ela continua dizendo, mas eu tive sorte suficiente pra ter 4 melhores amigas que não deram as costas quando provavelmente elas deveriam. Eu era o meu pior inimigo e elas me salvaram de mim mesmo. Lógico, eu só vou imaginar isso acontecendo e que essas coisas não aconteceram de verdade. Marlene, tu me paga, hein, mulher? Tu me paga. Mas eu também acho que, tipo assim, a Marlene tirou muitas dessas referências de PLL porque aqui é uma nova história. E se ficar falando toda hora de PLL, 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 talvez iria tirar um pouco, né, do foco central da história, que na real são os nossos perfeitinhos. E aí o Josh comenta, amigos assim são difíceis de encontrar, você é sortuda. E a Alison explica que é por isso que ela se tornou professora, porque ajudar os alunos é uma maneira dela pagar pelos seus pecados. Pra ela pegar as pessoas que faz bullying na porrada, igual ela fez com a Addison, lembra? Da desnecessária? Macetava, né? You may think you're winning the battle, but I'll win the war.
A Alison esmurrando a Addison é a melhor coisa pra mim. A Jenna também, lembra da Jenna? Quando a Jenna foi lá e mandou a real pra ela? Ai, que delícia, gatilho, quero assistir de novo. I may not be able to see, but I can smell a bitch a mile away. E aí, em um momento, eles chegam num assunto Taylor e a gente descobre que ela cometeu suicídio, que é a mesma justificativa que eles usam na série. Mas na série, quem fala isso pra Alison é a Mona. Não tô gostando dele. Não gosto do Granger, não gosto do Josh, não gosto de ninguém dessa série. Aí depois a gente conhece um pouco mais sobre a família do Nolan e não é igual à série. Primeiro que a Clary que a gente vê na série não tem esse nome nesse primeiro rascunho. Aquela se chama Catherine. E o pai do Nolan, que na série a gente descobre que ele foi morto em um assalto, algo assim. Na real, eu nunca entendi essa história do pai do Nolan. Sempre ficou uma coisa muito em aberto. A mãe dele sempre explicava ali de um jeito que parecia que o homem estava vivo, ou que na verdade não morreu daquele jeito. Enfim, sempre achei um ponto de interrogação essa história. Talvez essa história poderia ter algo relacionado com o professor, poderia ter algo relacionado com a morte do Nolan, a gente não sabe. Sempre achei muito jogada. Mas aqui no primeiro rascunho, o pai do Nolan estaria vivo. Tá vivo o mocinho, tá vivo o homem. Só achei meio cagado o nome, que aqui é Nolan Senior. Nolan Senior e o Nolan Jr. Ai, que falta de criatividade, né, gente? Colocar o mesmo nome. E aí tem uma conversa entre a Catherine e o Nolan pai, tá? E o Nolan Senior. Aí a Catherine começa a dizer: estou preocupada com o Nolan. E aí o Nolan diz: achei que a gente já tinha superado isso. O Dr. Fielder... Ó, pega esse nome, Dr. Fielder, pega esse nome, que esse homem, gente. O Dr. Fielder não acredita que ele machucou a Taylor, e nem eu. Ele ainda é o nosso filho perfeito. Então a Catherine aqui nessa história, ela acha que o Nolan pode ter matado a Taylor. E o pai diz que não tem nada a ver. Ela começa a dizer, né, eles lutaram na manhã em que ela morreu. O Nolan ameaçou que ia machucar ela. E o Nolan, a gente sabe que é meio embuste. Quer dizer, às vezes é meio confuso, né, às vezes parece que ele não é tão ruim como parece ser. Tinha aquela coisa que perdido no personagem. É babaca ou não é babaca? Me ajuda, né? Me ajuda a te defender. E aí o Nolan pai começa a dizer: Taylor se matou, Catherine. Você tem que aceitar isso. E eu acho muito que a vibe da Taylor em The Perfectionists é a mesma vibe que a Alison tinha em Pretty Little Liars nas primeiras temporadas. Mesmo sem aparecer, mesmo sem dar a cara, ela roubava toda a cena e toda a conversa era sobre ela. Em PLL era sobre a Alison e aqui sempre é sobre a Taylor. E aí depois disso a cena corta para um hospital, onde mostra o Dr. Fielder e uma enfermeira indo visitar um paciente misterioso. E na cena não mostra quem é esse paciente. Vai deixar a gente aqui, ó, teorizando. E depois a gente continua acompanhando um pouquinho mais sobre as vidas dos nossos perfeitinhos. Aparecem a Kathleen e o Jeremy. A gente descobre que ele tem 21 anos, que ele é cientista. Só que o Jeremy, ele quer que a Kathleen termine logo esse acordo que ela tem junto com o Nolan. O Jeremy quer ficar com a Kathleen e ele não aceita que ela está com ele. E aí mostra um flashback pra gente entender o porquê que a Kathleen está com o Nolan, assim também como acontece na série, porém aqui é um pouco mais pesado, assim, eu acho. O Jeremy tá todo ferrado, coitado aqui do homem, não tá muito legal não. O Jeremy, ele vai pra uma viagem pra Seattle e quando ele tá voltando pra Beacon Heights, ele sofre um assalto, ele é espancado, tá cheio de murro, acontece um monte de coisa pesada. Quando ele chega em Beacon Heights, a Kathleen tá ali pra ajudar ele, então ela começa a limpar os ferimentos, começa a cuidar do Namo, e quando ela vai embora, quando ela sai da casa do Jeremy, ela dá de cara com o Nolan. E nesse momento ele reforça pra Kathleen que ela precisa ficar com ele, precisa ficar com o Nolan, porque senão quem vai sofrer as consequências disso é o coitado do Jeremy. Então a Kathleen fica com o Nolan, porque o Nolan ameaça ali a vida do Jeremy. Sendo que na série é bem diferente. Não tem nada a ver com o Jeremy, mas sim em relação à sua mãe. Uma mãe tá traindo a outra e o Nolan diz que se ela não ficar com ele, ele vai expor esse segredo. E o Nolan quer ficar com a Kathleen justamente pela questão da família. A família do Nolan já planejou todo o casamento. Não tem
tem a ver com amor, mas sim uma influência de poder. A mãe da Caitlyn são pessoas muito influentes, os pais do Nolan também, e aí querem unir esse poder, né, unir essa força, e o Nolan ameaça a coitada. Acabei de falar que era confuso o Nolan, né? Ai, olha, difícil defender, difícil passar pano, não vou passar mais pano não, hein? Ai, muito chato. E aí o Dylan e o Andrew também são um casal e nada muda. Depois a gente tem a mesma cena do Nolan com a Ava na piscina, também não muda nada. Só dá mais detalhes em relação a Ava com aquele negócio de programação que ela fez, né? Que ela disse que fez, por isso que não fez atividade. Ela explica mais sobre isso. E depois as coisas começam a ficar interessantes. Igual acontece também na série. A Alyson tá ali bem tranquila, né, professora, corrigindo as tarefas. Sinto que a Alyson nesses momentos fica, gente, que saudade, né? Que saudade de estar desaparecida, né, quando eu não fazia nada. Porque agora a professora, né, tem que trabalhar, coitada. E aí ela começa a corrigir e percebe que os 3 trabalhos do Nolan, do Dylan e da Ava estão praticamente iguais. E ela vai falar com o professor, ela vai falar com o Granger. Só que o Granger, ele é meio estranho, sabe? Ele não liga muito pra isso não, e a gente vai ver isso agora, as palavras, o que ele diz ali, né? O Granger começa a dizer, não vejo problema nenhum aqui. Tá fazendo a Kátia, tá fazendo a linha Kátia, fazendo a linha que não tá vendo. E aí a Alyson fala que ela é nova nisso, mas que ela não é nova em prágio. Ela sabe que foi a mesma pessoa que escreveu os 3 trabalhos. Aí o Granger dá um aviso, você acabou de chegar, Alyson. Dá um tempo pra você mesmo antes de começar a fazer essas acusações. E aí a Alyson fala que não, que ela leu o manual de ética, que isso não tá certo, que a pessoa tem que ser punida. E aí o Granger explica de uma vez por todas. O Nolan tem todos nessa cidade convencido que ele é o filho perfeito. Mas a única coisa que ele é ótimo é em manipular as pessoas. Se você começar uma guerra contra ele, ele vai encontrar uma maneira de ganhar. Não conhece a Alyson de Laurentiis, não é mesmo? Claramente o Granger não conhece a dona da imortalidade. Eu, hein? E a Alyson tá acostumada a resolver mistérios, né? Tá acostumada com essa vida. Se ela derrotou o A, quem dirá o Nolan, não é mesmo? Ai, pelo amor de Deus, vai ser fichinha pra ela. Depois disso, a Alyson recebeu uma ligação da mãe do Nolan pra tomar um coquetel mais tarde, sabe? Um open bar, bem tranquila. Vamos encher a cara. Obviamente, assim como na série, a Alyson não aguenta esses plágios e começa aí a conversar, né, com os nossos perfeitinhos. Primeiro, ela vai conversar com a Ava e a Ava diz, você é nova aqui, então provavelmente não entende como as coisas funcionam. Senti uma arrogância, né? Senti que né, tá achando que é boa. E realmente é, né, gente? Ai, que maravilhosa. Saudade da Ava. Ai, maravilhosa Sofia Carson. Gente, eu nunca vou superar o cancelamento dessa série. Nunca vou superar. E a Alyson responde, eu sei o que tá acontecendo. Ela não é trouxa, meu amor? Anos e mais anos de carreira. Eu só não entendo porque o Granger passa pano pra vocês, né? Está disposto a fingir que isso não tá acontecendo. E aí vem uma cena de um flashback. Na verdade, a Ava não conta pra Alyson, mas a Ava, ela fez um trabalho na matéria do Granger. Ela diz que o trabalho tá muito bom e que o Granger deu uma nota muito baixa pra ela. Sabe igual a gente, quando rala pra fazer um trabalho, faz um trabalho todo bonitinho e o professor vai lá e dá um 6, dá um 5, sendo que vale 10? A gente merece mais. Vamos lutar para os nossos direitos, entendeu? Só que o Granger, ele começa a atacar ela sexualmente. Olha que nojento. Eu sabia que esse Granger não era muito desconfiar não, hein? Falei, não gostei do Josh, não gostei do professor. Eu falo, gente, nojento. Nojento, que nojo. Só que quem acaba vendo tudo isso é o Nolan. O Nolan acaba batendo nele. Nolan nunca errou. Nolan nunca errou. E esse acaba virando o segredo deles. O professor dá nota boa pra eles, enquanto que eles não falam tudo o que aconteceu e fica assim. E aí a história volta pros dias atuais. A Ava não fala nada disso pra Alyson. Elas têm uma breve discussão e a Ava até fala pra Alyson sobre a relação dos pais, que os pais estão fugindo. Aquela coisa que a gente viu na série também. Depois a Alyson vai lá na casa do Nolan, né, na casa da mãe dele, que igual convidou, lembra do Open Bar? A Alyson vai, obviamente, né? Bebida de graça, a Alyson já tá lá. E aí ela sente que a casa, enfim, os pais são todos estranhos. E eles dizem pra Alyson que ela é exatamente do jeito que o Nolan disse, né? Que parece muito com a Taylor. Enfim, Taylor tá em tudo. Todas as falas da série, eles falam Taylor. Também tem a mesma cena do Nolan traindo a Ava, nada muda. Depois de falar com a Ava em relação àquele trabalho, a Alyson agora vai falar com o Dylan. E o Dylan também explica que não foi ele,
que assim, ele nunca faria isso, mas aparece um flashback, o mesmo flashback que apareceu na série, onde o Dylan e o Nolan acabam ali se envolvendo, né, acaba tendo umas ceninhas ali os dois, mas a Alyson não acredita em nada do que ele fala e dá 24 horas pra ele falar a verdade, porque senão ela vai denunciar eles. Ameaçadora. Minha mãe é a rainha da imortalidade, né, vocês querem brincar com Alyson de Laurentiis? Quer zoar a cara dela? Não vai, meu amor, ela que vai zoar a cara de vocês. Só que é a partir daí que as coisas começam a mudar, entendeu? Que a Marlene tirou da série. Não sei o que eu acho sobre isso, sabe? Eu gosto, mas ao mesmo tempo pode se tornar um pouco repetitivo. Mas Pretty Little Liars se tornou essa série justamente por conta das mensagens, então não sei. O Dylan, ele sai da sala de aula com a Alyson e recebe uma mensagem. Na real, além da mensagem, também tem uma foto que o Dylan, ele tá nu. A única coisa que tampa ali as partes íntimas dele é o violoncelo dele, né, o negócio, né, porque ele gosta, né? Ele tá ali, ó, E nessa foto tem um espelho que reflete onde a gente vê que quem tá tirando a foto ali do Dylan é o Nolan, que também tá pelado. E aí, embaixo, né, a mensagem tá escrito: lembre-se, eu vou mostrar a foto pro Andrew se for preciso. E aí o Dylan, ele tá sendo ameaçado. Só que em vez de ser A, tem um N, de Nolan. Não sei, né, gente? Não sei muito bem o que eu acho disso. Depois tem aquela mesma cena da Ava seguindo o Nolan. Vê ele entrando em uma cabana, né? Vê ele conversando com uma garota e acha que tá traindo ela. Mas na verdade essa garota é a Taylor, a irmã do Nolan. Ela na real não morreu, ela tá viva. A conversa é muito parecida com aquela que acontece na série. O Nolan diz que tá muito triste porque terminou com a Ava. Mas aí a Taylor diz que tudo bem, porque ele fez isso por amor. Aquela coisa. Só que aí eles começam a conversar sobre o Dr. Fielder. Lembra dele? O Dr. Fielder tá com tudo. E eles também falam sobre um paciente que vai ajudar eles. Esse paciente vai falar um pouco mais sobre a Alyson e como a Alyson pode ajudar eles. Na série mesmo original, a gente viu que o Nolan fala pra Taylor que a Alyson pode ajudar eles. Aqui é o contrário. Aqui a Taylor diz que a Alyson pode ajudar. Depois dessa conversa, o Nolan vai pro telhado, enfim, ele acaba discutindo com aquela pessoa e acaba morrendo, porém não tem aquela cena da série icônica que a gente vê ele pensado no portão, pesado até demais, né, gente? Porque tô tremendo aqui, que é isso, o garoto tá morto na minha frente, caramba. Aqui não, aqui é um aluno que fala, e aí que a gente descobre que ele morreu, não mostra tão explicitamente igual na série. E as coisas acontecem muito mais rápido, é tudo muito jogado, assim, do nada. Né? Que bom que mudou, né? Na série é bonitinho, tem toda aquela pegada, a Alyson correndo, né? Futriquenta pra saber o que aconteceu, fofoqueira igual a gente, gosto. Aqui é onde acaba o primeiro episódio, mas nessa versão aqui continua. E fica mais babadeiro o negócio. A gente vê agora a cena do funeral, que ao contrário na série acontece no segundo episódio e não no primeiro. E é tanta coisa que tá acontecendo, né, gente? A Marlene ia fazer um filme. 3 horas de episódio. Meu pai amado, alguém segura a mulher. E aí a Alyson chega no funeral junto com o Josh, que é o amigo dela, né, que mora junto com ela, o outro TA. E enquanto eles vão conversando, aparece uma outra cena de flashback. Então nesse episódio, né, nesse rascunho, Marlene tava inspirada nos flashback. E eu amo flashback, sério. Eu acho que é uma ótima jogada quando é bem desenvolvido, né? Quando é bem feitinho, fica bom. E eu acho que eles iriam saber lidar, até porque todos os flashbacks que tem nesse episódio, todos têm uma revelação. E esse não seria diferente. Agora seria um flashback do Josh. Nesse momento ia mostrar que o Josh e a Taylor, eles eram conhecidos, que os dois já tinham um contato, diferente do que o Josh disse pra Alyson. Porque ele fala pra Alyson que eles eram apenas colegas, que ele não conhecia ela direito, então ele tava mentindo pra Alyson. Mentir pra rainha da mentira, não estou entendendo, um pouco burro. Mas enfim, ele pode ter alguma coisa a ver com a Taylor também e está mentindo pra Alyson. Depois do funeral, a Caitlyn e o Dylan, eles saem pra comer em um restaurante, encher o bucho, só que eles acabam sentando lá e os dois começam a desabafar. Um começa a contar pro outro tudo que o Nolan fazia, a Caitlyn conta tudo
tudo sobre o Jeremy, que o Nolan ameaçava. O Dylan também conta que ficava com o Nolan. Enfim, eles mal se conheciam direito, mal era amigo e do nada viraram melhores amigos e compartilharam os segredos. Depois quem chega é a Ava e os três percebem que nenhum deles tem um álibi da noite que o Nolan morreu. Então os três podem virar ali suspeitos, porque os três não tem ninguém ali, né, pra falar que eles estavam em tal lugar, em tal hora. Eu acho que é por isso também, é uma teoria, né, gente? Vamos teorizar aquilo que nunca vai acontecer, porque acabou, foi cancelada, e isso nem aconteceu também, nem tem porque eu tô teorizando. Mas eu acho que nessa versão, talvez, um iria fingir que era o álibi do outro, e um iria cobrir o outro ali na mentira, né? E talvez um dos três poderia ser a pessoa que matou realmente o Nolan. Será? E enquanto eles estão conversando sobre isso, chega uma mensagem no celular dos três dizendo: eu ainda vejo tudo. N. Ai, só esse N que é flopado, né, gente? A gente tá acostumado com A, porque A é de Alisson e não de Amador. Agora N. Ai, gente, pelo amor de Deus, né? Quero A. Bota o A ali, Marlene. E é uma mensagem bem parecida, né? Bem similar com o primeiro episódio de PLL. Termina ali de um jeito bem parecido, porém ainda tem uma outra cena, que é a cena principal e é a cena que eu acho que iria ser, assim, o maior mistério da temporada, pelo menos pra mim. E que eu também entendo que se acontecesse isso, talvez iria tirar um pouco o foco nos perfeitinhos e a história iria completamente girar em torno disso. Tem uma personagem, né, que tá faltando, que vocês estão curiosos aí, e é óbvio, né, gente? Vamos falar dela, né? Vamos falar dela. A última cena aparece o Dr. Fielder. Ai, gente, eu odeio esse doutor. Nossa senhora, cheio do segredo, né? Sempre todo mundo fala dele, né? Porque o Dr. Fielder, ele tá no hospital e entra pra conversar com aquele paciente secreto e a gente descobre que esse paciente é a Mona Vanderwaal. Mona, minha filha, onde você foi se enfiar, mulher? No script diz o seguinte: o Dr. Fielder entra com um caderno e ele puxa uma cadeira perto da cama e se senta ao lado da Mona. E aí ele começa a dizer: como que está a minha paciente favorita? E a câmera revela que a paciente é a Mona. Ela tá com um vestido branco de hospital e tá um pouco descuidada, com aquela vibe de Mona, sabe? Quando ela ia pro Headley, várias cenas de PLL tem Mona assim, né? E aqui não estaria diferente. Coitada da mulher, né, gente? E aí que tá também, né? A história dela, o desenvolvimento não serviria pra nada, né? PLL não serviu pra nada, porque ela estaria aqui no hospital de novo. Não sei também se eu gosto disso, né? A gente fica um pouquinho na dúvida. Ai, será que tinha necessidade disso? A Mona de novo louca? Ai, deixa a mulher em paz, gente. Eu, hein, tadinha. E a Mona diz: saudade das minhas bonecas. E o doutor repreende: você não vai melhorar a menos que você use as palavras que nós falamos. E aí a Mona: tudo bem, eu sinto falta de brincar com a Mary e com a Alex. Meu Deus! Então aqui nessa versão a Mary e a Alex seriam peças importantes ali pra história. E eu tô atento, né, gente? Da onde que tá a Mary e a Alex? Pelo amor de Deus, Marlene, responde pra gente, né? Tanto aqui no rascunho, tanto na série, não foi respondido. E aí o doutor diz que isso é um progresso e a Mona pergunta onde elas estão. Tô atento. E o doutor responde: elas não estão muito longe. Talvez você pode ver elas em breve, como parte da sua terapia. Então agora quem tá com a Mary e com a Alex é o doutor. Olha, gente, olha isso. Quem que é esse doutor? E aí isso deixa a nossa cabeça toda bugada, percebeu? Como que a Mona foi parar aí? Quem que é esse doutor? Será que ele tá fazendo a mesma coisa que o Elliot fazia com a Alison, drogando a Mona, né? Drogando ela ali pra ela não lembrar de tudo, pra ela ficar louca? Como que as coisas saíram do controle? Como assim ele tá com a Alex? Gente, não faz nenhum sentido esse Dr. Field. Eu tô muito curioso pra saber quem que é ele. Gente, que a Marlene pensou. E aí ele acaba dizendo que a Mona está melhorando, né? Que tá dando grandes passos. A Mona fica feliz e ele vai direto ao ponto. Ele acaba falando: vamos falar sobre Rose Rouge. Conte-me sobre quando Alison era uma garota má, quando ela era adolescente. E aí o episódio acaba. Gente, olha isso, eu ia ficar doido. Eu ia passar mal se esse fosse o final. Gente, Dr. Field, odeio. Nem conheço, mas odeio. E tem Field no meio, né, da Emily. Será que tem alguma coisa a ver com a Emily? Não, né?
Porque ele é Fielder, a Emily é Field. Ai, socorro, eu ia passar mal. Mas também não vou negar que Mona, né, ela sempre foi apresentada em The Perfectionists como uma das protagonistas. E ela aparece nos últimos 5 minutos. Então ela ia continuar sendo uma coadjuvante e não aquela Mona que a gente viu realmente em The Perfectionists, que estava junto com o grupo principal, que movimentava a história. E aqui ela ia ser mais da mesma. Iria ser uma coisa que a gente ia surtar. Talvez ao longo dos episódios isso poderia ser mais desenvolvido, né? E ela aparecesse mais. Eu ia amar, juro, eu ia amar. Mas eu também amo do jeito que foi. Mas eu confesso que eu ia amar... Não sei se eu ia gostar mais assim, gente. Aqui ia explodir minha cabeça, eu acho, de teoria. Esse Dr. Fielder, gente, era todo dia um vídeo no canal sobre teoria sobre ele. Bom, pessoal, comenta aqui embaixo o que você achou. Qual versão você prefere? Você prefere o rascunho ou você prefere do jeito que a série realmente é? Comenta aqui. Muito obrigada por assistir até aqui. Se você tá com saudade de PLL igual eu, a gente tá sofrendo junto, né? Se inscreva no canal, deixa seu like e a gente se vê em breve. Tchau!